Boa noite, pessoal. Olha o Bira aí. Já estamos na área aqui, hein? Fala, primão, tudo bem? Tudo jóia, tudo bem aí, primo? Como que você tá? Graças a Deus, tudo em paz, tudo caminhando dentro do caos que o mundo se encontra, né? Mas estamos caminhando aí com cabeça erguida e levando aí a vida adiante. E você, como é que está aí? Assim, levando a vida tentando ser o mais resiliente, ter bastante aí serenidade nesse momento, né, que você vê as pessoas aflitas, tudo, mas inclusive o tema que a gente propôs em conjunto é para falar um pouco desse momento, né, Rogério? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, tem algumas pessoas que estão angustiadas, tudo, a vida financeira sendo afetada, mas eu acho que é muito importante a gente falar nesse momento a sabedoria que a gente tem que colocar na prática para, vamos dizer assim, passar por esse momento de adversidade, né? Exatamente, primo. Acho que agora é um momento que a gente precisa fazer luz. A gente tem que fazer o mundo se iluminar e ajudar as pessoas a darem a sua forma de iluminar, né? Sim, sim. Motivo e estímulos para as pessoas entrarem na escuridão, para ficarem para baixo, para resmungarem, lamentarem. Tem de monte, está cheio de gente que, como você disse, e se encontram nesse momento até desesperadas, infelizmente. Sim, sim. A gente precisa mexer com os ânimos, encontrar os motivadores da vida, né? A gente tem razões para acreditar e razões para fazer uma vida melhor. Agora, por pior que pareçam as coisas, a gente tem que acreditar que ela pode melhorar. Sim. Ô, primo, acho que não sei se é a sua conexão, mas está vindo um pouco, está picotando um pouco o que você está falando. Eu não sei para você aí como é que tá. Para mim está parecendo normal. Eu até pedi para o pessoal que já está conectado, está nos acompanhando, para comentarem se estão de forma nítida, se o som está claro, se a imagem está nítida também, ou se está picotando como você observou. Para mim é normal. A Soraya acabou de falar que a sua imagem está um pouco tremida e a voz está cortando um pouquinho aqui. Mas vamos ver se melhora. Uma das dicas que eu dou, primo, uma das dicas que eu dou, eu peço para todo mundo desligar o Wi-Fi do celular e eu deixo só o meu aqui para melhorar a conexão, entendeu? De repente, não sei quem está usando o Wi-Fi aí na sua casa, de repente vale a pena pedir pro pessoal dar um tempinho no Wi-Fi, entendeu? Não tem ninguém, não, porque as crianças estão estudando agora, estão fazendo lição, então agora todo mundo, né? Elas recebendo as lições online, agora estão estudando, né? Então está tudo criado. Está falhando, realmente, está picotado. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar alguma coisa da. Estão me ouvindo? Agora parece que melhorou. Como é que está agora? Melhorou bem. Melhorou bem. Opa. Então era um problema realmente com o Wi-Fi aqui. Eu desliguei o Wi-Fi e estou usando a banda de dados que funciona muito bem aqui. Melhorou 1000%. Ótimo. Então vamos seguir aqui. Bom, para quem está nos acompanhando aí, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí. Nesse nosso bate-papo que nós vamos fazer aqui, nessa troca de bola aqui. Eu acho que cabe para a gente aqui, embora eu vi que tem bastante gente conhecida, conectada, eu acho que cabe a gente se apresentar aqui, né? Então eu gostaria de dar a palavra para você, primo. Fala um pouquinho aí, para quem não te conhece, e fala um pouquinho sobre quem você é, o que você faz. Então vamos lá, para quem está entrando na sala aí, de repente a gente reforça isso depois, né? Meu nome é Biratã Nogueira, eu sou idealizador aí desse meu projeto chamado Vida e Performance, que inicialmente é um canal no YouTube com intenção multicultural. Já entrevistei várias pessoas bacanas, inclusive o meu primo Rogério, que está aqui, é um dos entrevistados, né?
E fica o convite para vocês conhecerem lá o canal Vida e Performance no YouTube e também me seguir aqui no Instagram, ok? E de certa forma, assim, são 26 anos trabalhando no mercado, no mundo corporativo, no mercado financeiro, né? Sou advogado de formação, não exerço a profissão, sou músico amador e corredor de rua amador também, onde que eu perdi 40 quilos aí com a corrida de rua e mudou muito o sentido da minha vida e consegui identificar muitas situações que eu encaro hoje de outra forma, vamos dizer assim, né, primo? Agora é contigo. Legal, mas cabe ainda dizer primeiro que somos primos, né? Exatamente. E o Bira mora já há vários anos em Vitória, 9 anos, né? já. 9 anos, ó, eu nem lembrava que fazia todo esse tempo. 9 né? anos. E atuando em empresas, né? No seu segmento, na área de cobrança. E o Bira, para mim, é um cara extraordinário. Para mim, um baita de um exemplo. Primeiro, ele falou aqui que é músico, né? Músico amador. Fala que é um baita de um músico, ainda que é amador, mas é um baita de um músico. Segundo, que ele comentou aqui, que ele virou corredor. Ele é maratonista, ele corre. O cara corre 42 quilômetros cada vez que corre. E, como ele mesmo disse, ele perdeu 40 quilos, eliminou 40 quilos com uma mudança de vida, adotando aí hábitos saudáveis, fazendo atividade física. E esse canal dele, o Vida e Performance, é um canal extraordinário, porque essa semana mesmo eu vi que você entrevistou o Clemente, é isso? Na verdade, ontem foi uma live com o Clemente, que é o pioneiro do movimento punk. Cara, e foi sensacional a conversa. Inclusive, eu fiz o download da live, em breve vou subir lá no YouTube, porque a conversa foi tão bacana, cara. Eu imagino, eu não assisti, não acompanhei, mas pô, deve ter sido ótimo. Cara, e 900 pessoas assistiram a live, eu estou muito feliz por isso. É lógico que a maior parte do público é do Clemente, porque ele tem, né, um ícone na história da música, cara, mas a conversa foi muito divertida e eu vou postar em breve. O Clemente é vocalista de qual banda, Bira? Então, ele fundou a banda Inocentes em 1978 e há 16 anos ele está na banda Plebe Rude, né, cara? Fora que ele é apresentador tem um site que chama muito bacana, chama-se showlive.com, e ele também tem um programa no YouTube junto com o Gastão Moreira, que era da MTV, chamado Casa Gastão, né, cara? Que é divertidíssimo, né? Se você quer saber sobre a história do rock, é só assistir o Clemente lá. Então, ó, eu só puxei isso daqui para dizer o seguinte, pessoal, acompanhem o canal do Bira, o Vida e Performance, onde você vai ouvir lá a participação de músicos, de maratonistas, de atletas, de profissionais. Como você disse, é um canal multicultural. Mas vamos falar aqui do que a gente veio dizer, né? Isso, exatamente. Vamos falar aqui da nossa proposta de bate-papo, né? Quando nós pensamos aqui em conversar, a gente falou sobre prosperidade, uma vida próspera com simplicidade. Isso. E eu vou te dizer que eu fiquei pensando nisso, e o Bira que propôs essa conversa, né? Do que a gente vai falar na live, eu fiquei pensando, falei, puxa vida, tem tanta coisa para falar sobre isso, porque eu tive a oportunidade já de criar cursos sobre prosperidade, fico feliz que os meus cursos, inclusive, eu doei um dos meus cursos para a Fundação André Luiz, que cuida de deficientes físicos e mentais. Eles vendem esse curso online para angariar fundos. E uma das coisas que eu falo nesse curso é sobre prosperidade material e prosperidade espiritual, que são coisas diferentes. Perfeito. Quando a gente fala de prosperidade material, a gente está falando de riqueza. Mas se você parar para pensar, o que tem de gente rica, que é pobre, que não tem valores estabelecidos, que não tem... que a única coisa que tem é dinheiro. Verdade. Que são pessoas que não são inspiradoras, não são envolventes, não são pessoas que seriam seguidas se não fosse pelo dinheiro. Ao passo que eu conheço gente que não tem bens materiais nenhum, mas são extremamente prósperos, porque são extremamente encantadores por conta da filosofia de vida que levam, daquilo que propõem para o mundo e, acima de tudo, do legado que deixam para a Terra. Se um dia forem embora, vão embora, mas vão deixar tanta coisa no mundo. E para mim isso é talvez a prosperidade mais importante. Pô, a Soraya,
que aliás adora a Soraya, por acaso, a sua esposa, hein? Tão pobres que só tem dinheiro. Verdade. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, não tem mais nada. Se você espremer, não sai nada, só cai moeda. Verdade. Me fala um pouco da tua visão sobre isso, primo. Nossa, ela, assim, é totalmente alinhada contigo, e eu te falo mais, assim, a gente acabou conhecendo muitas pessoas nesses anos aí no mundo corporativo, cara, e assim, tem alguns discursos que às vezes eu escuto e eu lamento pessoas com uma condição de vida maravilhosa e só reclamam da vida, cara, que tá ruim, que tá difícil, e a situação financeira da pessoa eu acho que qualquer um queria estar no lugar dela. Mas é exatamente o que como não há um propósito de vida definido, a pessoa não começa, assim, ela não procura, não consegue o sentido daquilo. Tá bom, minha conta bancária tem milhões de reais, mas e daí? O que eu faço com isso? Eu estou infeliz. Então, assim, enquanto as pessoas não procuram realmente o significado, por que estamos aqui, o que eu posso ajudar em questão de sociedade, porque assim, fazendo o link com o atual momento, não sei se você vai concordar comigo, esse momento da pandemia vai ajudar a gente a refletir que cada vez mais, se nós não formos solidários, se nós não pensarmos na coletividade, as pessoas individualistas vão ficar cada vez mais sozinhas e vão ficar mais angustiadas e depressivas, porque o espírito da sociedade é exatamente a integração. Cada um depende, né, cada um faz parte do mecanismo do universo, né? Inclusive você já falou sobre esse tema, que eu já assisti uma palestra sua falando sobre isso. Então, assim, nós integramos um sistema que cada um depende do outro. Então, assim, se a gente não for solidário nesse momento, não pensar no próximo, não pensar em quem está precisando de uma necessidade básica, nós como sociedade, nós vamos ficar... Aí você realmente não acha o propósito de vida se você não pensar no coletivo. Você concorda comigo, primo? Concordo plenamente. Você sabe que o Bira sabe disso, quem está nos assistindo aí não sabe. Eu trabalho como voluntário, como palestrante, eu trabalho profissionalmente como palestrante, como professor universitário, eu tenho uma empresa de treinamento, trabalho na área de treinamento já full time com treinamento já há quase 20 anos, mas a primeira vez que eu entrei numa sala para dar uma palestra, para falar em público, eu tinha 19 anos de idade, então eu estou com 50 agora, quer dizer, faz mais de 30 anos que eu atuo como palestrante. E como professor, como eu mencionei, o Miro, né? Família Nogueira arrebentando, né? Você sabe que eu não tenho Nogueira no sobrenome, né? Mas tenho no sangue, né? Verdade. Eu sou da família, né? Não está no meu sobrenome, mas eu sou da linhagem. Bom, enfim. E falando sobre essa questão, né? Eu trabalho profissionalmente como palestrante e faço atuação como voluntário em uma instituição de caridade. E assim, hoje mesmo, um amigo me procurou porque ele trabalha em outra instituição de caridade e eles estão buscando fazer doações. Então eles conseguiram angariar 100 cestas básicas e vão reverter para a instituição que eu faço parte, que eu sou um dos colaboradores, e nós vamos encaminhar para as famílias carentes que lá nós apoiamos. Você vê, e eu achei tão extraordinário, porque numa época onde tem um monte de gente reclamando, eu não tenho dinheiro, eu estou endividado, e ele mesmo falou que mesmo no meio onde ele trabalha, esse amigo, ele também está passando por dificuldades ali, como ele é gerente comercial de uma empresa, a empresa não está vendendo, mas ainda assim ele conseguiu sair de olhar para o próprio umbigo e decidiu fazer uma ação social para ajudar quem precisa. Então eu achei extraordinário hoje a postura desse amigo e me mostrou o quão as pessoas vão sendo reveladas com essa crise toda. Eu ouvi muito na história da minha vida gente me procurando e falando: poxa, Rogério, acho tão bacana você fazer trabalho voluntário, o dia que eu tiver tempo eu vou ajudar, ou então o dia que eu tiver dinheiro eu vou ajudar, o dia que eu me sentir mais preparado eu vou ajudar. De verdade não vai ajudar nunca, porque você não depende de ter dinheiro para ajudar. Verdade. Você não depende de ter tempo ou mais tempo do que você já tem.
porque todo mundo tem 24 horas no dia, e você não precisa estar mais preparado, porque ninguém está pronto para fazer o que vai fazer. Você precisa ter vontade de sair da inércia, sair da zona de ação, da zona de conforto. Perfeito. Inclusive, até num dos assuntos da live de ontem com o Clemente, né, eu acho que acabei lembrando de um assunto importante, né, Rogério, que assim, hoje está se falando que nós vamos ter uma depressão no mundo igual de 1929. E eu diria para você, não sei se você vai concordar comigo, que a situação não dá para comparar 1929 com a situação atual, porque é o seguinte: hoje a classe média vai com muita facilidade 1 a 2 vezes por ano para o exterior. Quando você fala de 1929, as pessoas caçavam animais selvagens para comer. Era uma coisa assim, fica o convite para quem quiser assistir um documentário fantástico que tem na Netflix do Quincy Jones, que foi produtor de Michael Jackson, de Frank Sinatra. Se você visse o começo, o início, a infância desse cara nos anos 20 nos Estados Unidos, é de chorar. Né? Então, eu acho que assim, existe também um pouco, a gente está meio que acostumado à bonança e a gente também não está querendo rever, poxa, eu preciso mesmo de tudo isso para viver. Eu acho que esse que é o ponto. Eu preciso mesmo de tudo isso para viver? Concorda ou não? Você sabe, concordo plenamente, porque eu vou falar por mim, tá? Eu acho que você conhece um pouquinho da minha história. Eu tive momentos de ganhar muito dinheiro e perder muito dinheiro, ganhar muito dinheiro, perder muito dinheiro. E eu conversava hoje isso com o meu irmão. Falei, cara, e tudo passou. Eu tive um momento de investir em determinado segmento e depois perdi tudo e até falava para ele de um dia de olhar e falar, puxa vida, né? Eu tenho, se for somar todas as dívidas, é um dinheiro que eu não tenho como. Eu trabalhar o ano inteiro, eu não tenho como pagar. Mas passou. Eu fui lá e paguei, eu trabalhei, paguei, e foi difícil? Foi, ninguém disse que foi fácil, mas assim, é prazeroso olhar para trás e falar, puxa, eu superei. Então, o que vai acontecer agora primeiro, a crise vai passar. Uma hora, ela vai passar. Pode ser semana que vem, ela vai começar a passar, pode ser daqui a um ano, eu não sei quanto tempo nós vamos passar no processo de reinvenção, mas a verdade nós vamos sair diferentes dessa história. E vamos descobrir isso que você acabou de falar. Talvez a gente descubra, muitos de nós vamos descobrir, que tem um monte de coisa que a gente não precisava. E vou até fazer um comentário que eu estava avaliando aqui em casa. Eu fui olhar a minha conta da TV a cabo. Então, eu tenho uma TV a cabo que a gente não usa, porque hoje em dia é tudo Netflix. Meus filhos assistem Netflix. E eu fiquei me perguntando, peraí, qual vai ser o impacto de eu cortar a TV a cabo para economizar agora nesse período de crise? O impacto vai ser quase zero, não vai ser nenhum. Então, eu não precisava disso. Os pacotes de dados que nós temos aqui em casa, eu nunca usei nem a metade do pacote de dados, mesmo trabalhando intensamente com o pacote que eu tenho de internet móvel para os celulares aqui de casa, eu não preciso dele. Então eu descobri que eu tenho um monte de coisas que eu consumo, mas que não são importantes. Sim, perfeito. Inclusive, vamos fazer uma lembrança gostosa aqui, né? Para quem é de São Paulo, quem está assistindo a gente, a nossa avó, no caso minha avó paterna e a avó materna do Rogério, eles moravam numa casa no Parque do Carmo, no final dos anos 70, que tinha aquele almoço de domingo inesquecíveis, né? Isso é verdade, hein? E Rogério, vamos falar a real. Quem tinha bonança naquela... Não era uma dureza desgramada e todo mundo vivia feliz e conseguia confraternizar em família um almoço? Eu acho que são esses valores que as pessoas vão ter que começar a resgatar, porque se não for desse jeito, o sofrimento vai ser muito grande. Você concorda? Você acabou de me lembrar de uma coisa que é assim, um litro de refrigerante, 1 litro de Guaraná, dava para todo mundo, 1 litro. Exatamente. Dava para todo mundo. Comprava 1 litro no final de semana e colocava naquele copinho americano um pouquinho para cada um dos netos. Eram 8 netos. 8 netos, na verdade eram 7, né? Porque o meu irmão é a rapa do tacho, meu irmão mais novo não participou disso. Eram 7 netos, verdade, tá? Que participavam disso,
e colocava um pouquinho de guaraná no copo de cada um, cara, e era o que tinha para beber, e estava todo mundo feliz, estava tudo bem. É isso aí. Sabe? Cada um levava, cada familiar levava um pratinho de casa lá para compor o almoço ali, e estava tudo bem. Exatamente. Você vê, né? Então, não, desculpa, pode falar. Eu gosto de fazer essas comparações de cenário, porque para a gente, às vezes, ter um choque de realidade, porque assim, eu vou te dar um outro exemplo, tá, Rogério? Totalmente contrário. Esses dias, conversando com uma amiga, ela estava assim, vamos dizer assim, não revoltada, porque não é a palavra correta, mas ela ficou indignada que uma outra amiga dela, por causa da crise, vai deixar de... Ela tinha planejado fazer 3 viagens para fora do país esse ano e foi tudo por água abaixo. Então, assim, primeiro, é o que você falou, vai passar. Então, se não vai dar para fazer agora, planeja para depois. Mas, e o principal da vida? Como é que está o filho? Como é que está a relação na casa? Como é que está o casamento? Como é que está a relação com os pais? Então, assim, essa questão que as pessoas deixam como secundário, eu acho, vai ter que começar, vai ter uma inversão de ordem aí meio que forçada. Não sei se você concorda com... Concordo. E olha, a gente está falando de prosperidade, né? Exatamente. Exatamente. Pelo visto, a gente já consensou, já entramos no consenso que prosperidade não necessariamente significa ter dinheiro em abundância. E vamos fazer uma ressalva. Exato. Ter dinheiro é bom. Ter dinheiro é bom. Exatamente. É ótimo que a gente tenha dinheiro para pagar as contas, é ótimo que a gente tenha dinheiro para levar a família para um restaurante, para fazer um passeio, para fazer uma viagem. É maravilhoso. Mas esta não é a parte mais importante da vida. É bom que você tenha, mas se você não tenha, aprenda a valorizar as coisas simples. Eu adoro uma frase de para-choque de caminhão, que eu inclusive descobri que é um ditado português, que é assim: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Perfeito. Então, a grande pergunta é essa, né? Eu consigo, provavelmente alguém que está nos acompanhando aí, deva ter perdido o emprego, ou então se é comissionado, está ganhando menos, ou então está com medo de perder o emprego mais adiante. A grande questão é o seguinte: primeiro, você consegue viver com menos, isso é possível. Perfeito. Segundo, você consegue viver com qualidade, porque as coisas mais importantes da vida não são coisas, são pessoas. Perfeito, perfeito, perfeito. Olha, Rogério, eu queria fazer pessoas que entraram aqui na sala, a Mariolis, que é uma prima da minha sogra, muito querida, entrou aqui na sala, o Rogério Salome da Wine entrou aqui, o Adriano Oliveira, tem o pessoal participando aqui da sala, estou muito feliz. Vamos aproveitar esse momento para apresentar, já que as pessoas começaram a entrar mais aqui na sala, né? Eu sou o Biratano Oliveira de Performance e eu estou aqui com o meu querido primo Rogério Quelucci. Ele é palestrante, professor de MBA e é fundador da High Mind Treinamentos em São Paulo. Não é isso, Rogério? Fala um pouquinho mais aí para quem entrou na sala agora. Exatamente. Eu trabalho com treinamentos já há muitos anos. Como eu comentei aqui, mais de 30 anos aí atuando em sala, dando treinamentos em 2 campos distintos. O primeiro, o mundo corporativo, falando de vendas, de negociação, de marketing, de neuromarketing. Inclusive eu dou aula disso nas faculdades, eu dou aula no IBMEC, na FIA, na Embi Morumbi, nos cursos de pós-graduação dessas universidades. Mas eu também atuo na área voltada para o ser humano. Então eu ministro cursos de coach, eu ministro cursos de processos de autoconhecimento. Eu tenho um seminário chamado Realize, que em breve ele vai virar um seminário online. Eu estou transformando ele, que aliás é uma coisa boa da crise, né? Impulsionou a gente a aprender a lidar com esse meio digital. Exatamente. Então eu estou transformando ele agora num curso digital, num curso online, para que as pessoas possam fazer uma imersão para dentro de si e descubram, inclusive, como ser próspero, mesmo que você não tenha tudo o que você quer, você consiga lidar bem com aquilo que você tem. A Raquel fez esse curso presencial comigo, ela está escrevendo aqui, devo dizer que um dos melhores treinamentos que eu já fiz. Que legal. Ela fez o curso de um dia. O Realize agora ele tem 2 dias, tá, Raquel?
Então ele está reformulado e mais robusto agora. Tá? Legal. E primo? Esse sou eu e esse é o meu primo, o Biratã. Então, assim, para a gente continuar a nossa conversa aqui, vou fazer um convite também para as pessoas, né? Na Netflix tem um filme de 1982 que conta a história do Gandhi, tá? Que a gente fez o seguinte: como ele é um filme de 3 horas, a gente fez igual às séries, a gente assistiu em 3 dias, 1 hora por dia. Mas fica a dica para ninguém perder o filme, porque é o seguinte, para quem não sabe, né, o Gandhi foi as pessoas falam hoje, né, comunicação não violenta, mas ele já fazia isso há quase 100 anos, né? E ele conseguiu a independência do país da Índia, do Reino Unido, através da comunicação não violenta, e aceitava a agressão do exército britânico, e dessa forma ele conseguiu a independência libertar o povo, né? Exatamente. Onde que eu quero chegar? Ele abriu mão, porque ele era um advogado bem sucedido. Então ninguém, veja só, para quem está entrando na sala, ninguém está fazendo discurso de pobreza, de abrir mão, de viver com a roupa do corpo. Não é nada disso. Inclusive, parece que você falou isso, Rogério. Então, assim, a prosperidade, sim, ela é muito importante. O dinheiro, ele faz parte da nossa vida, é uma energia boa quando muito bem utilizada. Agora, quando ela começa a te fazer mal, ela começa a te levar a pensamentos negativos, ruins, e que não agregam a sua posição, a sua perspectiva perante a sociedade, é aí que ele começa a ficar danoso. Não é isso, primo? Pois é, né? O dinheiro eu falo que ele é um revelador de caráter, né? O dinheiro, ele pode ser, assim como o poder, assim como uma crise, todas essas situações, elas são reveladoras de caráter. Você ter muito dinheiro revela quem você é de fato. Perfeito. Você não ter dinheiro nenhum pode também revelar quem você é de fato. Você ter poder, alguém ter te dado poder, pode revelar o seu caráter. Então, o dinheiro não é nem bom nem mal. Dinheiro é aquilo que você fizer dele. Perfeito. Ele é um viabilizador, ele vai viabilizar para você ter uma ação ou para você concretizar as suas ações. Nada nesse mundo supera o amor e a convivência familiar. Concordo que são coisas extraordinárias. Se a gente tiver amor, a gente já tem meio caminho andado por um monte de coisa. Eu fui ler aqui, até perdi aqui com os comentários. Mas, enfim, eu acredito que se você conseguir entender que o dinheiro ele pode ser útil, e aí eu faço um convite, eu não vou lembrar, não trouxe aqui para ler para vocês, mas o poeta Victor Hugo, ou Victor Hugo, que é um francês, que viveu lá na 1800 e pouco, ele tem um poema que inclusive o Frejá, do Barão Vermelho, ele musicou, ele pegou parte do poema e ele musicou. E tem um pedacinho que inclusive está na música do Barão Vermelho, está na música do Frejá, que ele diz assim, desejo que você tenha alguém para amar, enfim, e aí tem uma hora que ele diz o seguinte, e eu desejo que de vez em quando você pegue o dinheiro e diga para ele, você me pertence, para que ele entenda quem é dono de quem. O poema é mais ou menos assim. É lógico, o Frejá musicou de uma forma muito melhor do que a maneira que eu falei aqui. Mas é importante que você olhe para o dinheiro e fale, peraí, quem domina quem? Você me domina ou eu te domino? Exatamente. Porque o dinheiro ele é efêmero, ele é transitório. E eu ouvi uma vez uma frase interessantíssima. O dinheiro pode ser considerado como energia. Foi feito para circular. Dinheiro estagnado, sem uso, é energia estagnada. E na medicina chinesa, quando você tem energia estagnada, você tem doença. Quando você tem falta de energia, você tem doença. Quando você tem excesso de energia, você tem doença. Quando é que você tem equilíbrio? Quando as coisas fluem em harmonia. Elas vão e voltam, vão e voltam. A energia que traz a harmonia é essa energia do fluxo. Então, dinheiro bem usado é aquele que gera movimento, que gera emprego, que gera bem-estar.
Então, exatamente. Enfim, é uma visão sobre dinheiro. Não, é perfeito. E quando a gente fala de prosperidade, né, primo, aquele empresário que usa da sua capacidade intelectual para criar um negócio, usa toda a sua criatividade para gerar empregos, movimentar a sociedade, acho que não tem algo mais nobre do que isso, né? Então, o que às vezes, poxa, aquela pessoa é bem sucedida, mas é lógico, olha quanto de emprego que ela gera. Então, assim, existe também uma confusão, né, quando você pega os lados mais radicais, vamos dizer assim, que é contra o patrão, que é aquele lado um pouco mais sindical, né, que não leva em conta o benefício, né, que muitas vezes o empresário traz, né, para a sociedade. E nesse momento, eu acho que é o seguinte, é uma reflexão boa também, já que o desemprego de certa forma vai aumentar e muitas pessoas querem começar o seu negócio, o seu empreendedorismo, vai experimentar, vai saborear o quanto que é difícil você ser dono de um negócio também. Então, assim, é importante também ter esse grau de consciência, né, primo, das lutas, né, de tanto para quem gera um emprego, para quem fornece a sua mão de obra para o trabalho, não é isso? Perfeito. Eu parei aqui para ler, a Lívia colocou a parte do poema. Legal. E colocou aqui a parte da música. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. É um trecho do poema do Victor Hugo. Mas você levantou uma questão importante, que aí é total. Eu vou trazer dentro do que você falou sobre o empresário que gera emprego, e aí eu vou trazer um convite aos nossos amigos que nos ouvem, que nos assistem, para elaborar uma mente próspera e uma mente bem-sucedida. Toda vez que eu olho para alguém que, sei lá, por qual motivo, comprou uma casa, um carro, um avião, um iate, aquela pessoa deve ter tido algum mérito, mesmo que o mérito dela tenha sido caminhando pelo caminho do mal. É um traficante, comprou lá, eu não estou defendendo, tá? Eu estou dizendo, ela conquistou alguma coisa, e o que ela fez de certo, parabéns, o que ela fez de errado vai ser um problema dela. Ela vai ter que se acertar com o universo, pelo menos é a minha crença, que acredito muito na lei de ação e reação, aquilo que você faz, volta para você. Então, ok, vamos supor que, sem fazer juízo de valor, sem julgamento, alguém comprou um carro, uma casa, um iate, uma fazenda, seja lá o que for. Toda vez que eu olho para aquela pessoa com um olhar de pesar, com um sentimento de inveja, do tipo, que droga, ele deve ter roubado. Pode até ser verdade, ele pode ter roubado, sim. Eu não estou defendendo isso. Eu só estou falando o que não é o que o outro faz é problema do outro. Eu estou falando o que é o meu problema, é a maneira como eu penso. Perfeito, perfeito. E a única coisa que eu consigo controlar é o meu pensamento. Quando eu olho para o outro com um ar de deboche, de desdém, de inveja, eu estou criando uma energia tão negativa para mim que ela me impede de ser próspero na minha vida. Então, como é que eu faço? Eu deveria substituir o sentimento de inveja pelo sentimento de admiração. E o que diferencia um no outro? Inveja, eu olho e digo, puxa, eu queria ter o que ele tem. Admiração, eu digo, puxa, que bacana que ele tem isso. Quem sabe eu aprendo com ele a fazer igual e ter algo semelhante. Perfeito. Ou quem sabe eu me inspiro nele para fazer do meu jeito para conquistar as minhas coisas. Perfeito. Então, e aí dentro do que você falou, que hoje muita gente olha para o empresário e critica o empresário e fala mal de quem é bem sucedido, toda vez que eu faço isso, eu estou minando a minha possibilidade de fazer sucesso na vida. Eu estou minando a minha condição de ser próspero um dia. Toda vez que eu olho para alguém com um olhar de inveja. Perfeito. Faz sentido isso, primo? Totalmente, totalmente. E voltando até ao que eu falei, né, a questão da necessidade das pessoas hoje de montar um negócio, ser empreendedoras, realmente, assim, é o que você falou, a pessoa que está atenta a aprender com o sucesso do outro, por admiração e não por inveja, você só vai colher sentimentos bons. Então, a prosperidade também é isso, é você nutrir sempre sentimentos bons, independente do que está acontecendo no universo, né? Então, é pegar os cases de sucesso,
poxa, como é que fez? Como é que chegou? Porque existe aquela história, né, primo, que você conhece muito bem, a porta estreita e a porta larga, né? Tem gente que prefere a porta larga, que vai conseguir conquistar as coisas com meios talvez ilícitos, e a porta estreita, que é o caminho reto do trabalho honesto, digno, de muitas lutas, mas a pessoa chega lá. Então, como não ter admiração de uma pessoa assim? Então, fica o convite de todo mundo refletir nesse sentido. Poxa, quem que chegou lá e gera emprego? Eu vou dar um exemplo clássico hoje, né? A Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza. Se você analisar, é uma pessoa sem muita instrução formal, acadêmica, mas hoje é uma das maiores empresárias do Brasil e está dando show aí ela está sendo requisitada a todo momento para falar sobre ajudar os empreendedores. Então, assim, são cases assim que a gente tem que se inspirar. E com toda a diversidade toda a diversidade ela está fazendo lá, você vê, a empresa dela colocou um portal para ajudar os pequenos empreendedores a tentar vender nesse momento de dificuldade. Então, olha que trabalho bacana pensando como sociedade, como coletividade, não é verdade? Eu acho que isso vai ser a pegada daqui por diante. Eu vou até contar uma experiência que acabou de acontecer. Eu até brinquei semana passada, eu coloquei uma imagem minha no Facebook, no Instagram. Eu estava filmando. Cid Moreira, né, nos anos 80. Exato. Né? E eu estava com o blazer, né, com a roupa social em cima, mas como eu estava filmando só enquadrado aqui as minhas aulas, eu estava em casa, não dá para ir em estúdio, estou filmando em casa, então eu estava de bermuda, né, e descalço, gravando. E você vê, foi para um projeto de um grande banco, que vai entrar agora com uma ação de ajuda aos micro e pequenos empresários, vai entrar com dinheiro para financiamento a juros assim, juros mais baixos do que o do Banco Central. Então, esse grande banco vai jogar dinheiro no mercado para ajudar os pequenos e os microempresários a não falirem. E eles buscaram uma das grandes instituições de ensino que eu atuo, pedindo ajuda para os professores dessas instituições para gravarem cursos, e no meu caso eu gravei uma aula de vendas, como vender para esses empresários, para esse banco que vai disponibilizar para os empresários, e o banco mesmo disse, não vou pagar nem para a instituição, nem para os professores. Eu quero saber quais professores podem ajudar. E não só eu, mas um monte de professores que inclusive estão sem ganhar, porque eu ganho quando eu dou aula. Se os cursos da faculdade foram cancelados, eu não ganho nada. Exatamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente entrou numa era de colaboração. Se você não der um pouco além daquilo que você estava habituado a dar, a roda não vai girar. Então nós entramos no momento da solidariedade. A gente entrou, acho que o vírus, esse vírus aí que assolou nossa economia, infelizmente está matando inúmeras pessoas aí, e realmente, infelizmente, mas se é que a gente pode dizer que tem algo de bom, ele talvez esteja despertando algo que estava adormecido em algumas pessoas, em alguns setores da sociedade, que é o sentimento de solidariedade. Nós precisamos nos ajudar enquanto povo, enquanto sociedade, enquanto raça humana. Sim. É importante para nós entendermos que aqui não tem diferença de cidade, de estado, de cor, de religião. São seres humanos precisando um apoiar o outro. Perfeito. Inclusive, acho que é um grande legado de prosperidade desse vírus. Não, e na primeira live que eu fiz aqui no Instagram, que eu também não fazia, eu fiz com uma coach de saúde integrativa, que é a Cami Cristófaro, e eu acabei fazendo uma comparação, né, que essa pandemia forçou toda a civilização assim, mais ou menos assim, gente, parem as máquinas, já que vocês não vão cuidar do planeta, a natureza de alguma maneira encontrou meios de frear todo mundo, porque é o seguinte, primo, caiu uma chuva de 250 milímetros numa noite no litoral de São Paulo e morrer 50 pessoas, estava ficando banal, estava assim, o problema é lá, não é meu o problema. Então, as coisas estavam passando despercebidas, porque quando a ameaça não chega perto da gente, a gente não se mexe. Perfeito. Aliás, você levantou uma questão que eu acho que é importante. O ser humano, dado as desgraças acontecerem longe,
mas aparecerem rotineiramente nos jornais de TV. Matou um, matou outro, desabou ali, desabou aqui. O ser humano passou a não se horrorizar e não se sensibilizar com a desgraça alheia. Exatamente. E agora, todo mundo entrou na desgraça, ou porque alguém perto de você morreu. Eu conheço pessoas próximas que já faleceram, eu tenho conhecidos que estavam há pouco na UTI com risco de morte. A coisa bateu na porta e todos nós fomos tocados pela questão da falta do trabalho, do isolamento social. Então é o que você disse, chegou até nós, foi necessário talvez o universo ter uma ação desse porte para fazer com que a gente parasse e repensasse a vida, aonde a gente está depositando os nossos valores. Exatamente, porque como a gente estava fazendo, a gente estava indiferente a tudo que estava acontecendo no mundo. Então, assim, precisou de alguns dias de isolamento para a poluição na China melhorar, a própria poluição em São Paulo, as fotos de satélite mostram que melhoraram, o mar de Veneza já está começando a ficar limpo. Então, assim, é lógico que nós estamos falando de uma tragédia, né, em questão que a gente fica tocado pela morte de pessoas, mas precisou de um meio brusco para parar a gente, porque o ser humano, gente, vamos continuar a vida, tá bom do jeito que tá, quem morreu, e não é assim, né? Então, assim, é o que você estava falando, as tragédias longe da gente não sensibilizavam. Agora, como ficou algo real, poxa, pode acontecer isso com a minha família, pode acontecer comigo, aí o grau de consciência tem que vir à tona, não tem jeito, né? Uhum. Exatamente. Pois é, Primo. Então, e tudo isso, né, dentro desse assunto que a gente trouxe aqui, que é o da vida próspera com simplicidade, a simplicidade ela começou a se transformar em algo necessário e inerente, né? Imagina quantas pessoas tiveram que parar de, por exemplo, sair e ir para o restaurante, porque não tem nem restaurante, talvez não tenha nem dinheiro. Então, olha que coisa, a gente começou agora a se satisfazer com a comida caseira. E que curioso, o Cortella, tem um vídeo do Mário Sérgio Cortella, que eu não me lembro qual é o contexto, mas alguém pergunta algo para ele sobre os tempos modernos, como são malucos, e ele faz a seguinte observação: olha, o mundo é tão maluco, que hoje, se você quer comer comida caseira, você tem que ir para a rua. Exatamente. E procurar um restaurante para comer num restaurante, porque ninguém mais faz comida caseira em casa, né? Exatamente. E sem pode falar. Não, e sem contar os próprios relacionamentos interpessoais, né? Então, assim, quantos casais tiveram que rever as suas arestas, as suas situações para poder conviver, né? Porque, não, assim, agora não tem mais 12 horas de trabalho fora, essas horas ficaram em casa. Então, assim, até a revisão da vida no lar, ela foi forçada a acontecer, né? Eu vou te contar uma coisa. Semana passada, um casal próximo que tem lá seus conflitos, né? Que vivem lá em choque um com o outro. Eu tive a oportunidade de conversar com eles e eu lancei um desafio para ambos. Falando com os dois, né? Para ambos. Eu falei, é o seguinte: 3 elogios por dia, no mínimo, um para o outro. De manhã, à tarde e à noite. E toda vez que reclamar do outro, tem que dobrar a dose. Se eu fizer uma crítica, eu falei para ele, se você fizer uma crítica a ela, tem que dobrar. Não pode ser 1 de manhã, vai ser 2 de manhã, 2 à tarde e 2 à noite. O casal ficou chocado, falou, pô, mas aí não dá. Dá para fazer vida simples, vida próspera. Isso. Ela começa a nascer dentro da paz interior. Ela começa a nascer aqui dentro. Não adianta eu estar sentado morando num palacete, num lugar extraordinário, se eu não consigo olhar para a pessoa que senta do meu lado, que dorme na mesma cama que eu, ou para os meus filhos, ou para o meu pai, para minha mãe, e eu não tenho nada de bom para falar para eles. E, gente, elogio é uma coisa tão gostosa de receber e de fazer. Você concorda, Bira? Não, totalmente. E quando você fala de prosperidade, né, também, Primo, nesse sentido,
assim, a natureza também orquestrou de alguma maneira a revisão do conceito família, né? Porque assim, é lógico que a sociedade mudou, ninguém vai entrar no mérito hoje das milhões de formas, de possibilidades de formação de família, não é esse o ponto. Mas quando se fala da instituição família, poxa, a gente vai ter que olhar para dentro desse lar aqui e a gente vai ter que ajustar, porque senão a vida vai ficar impraticável. As pessoas foram forçadas a isso. Então, assim, graças a Deus, eu tenho uma relação super harmoniosa aqui no núcleo da família. Então, a gente vive em paz aqui. Essa paz, ela já existia pré-pandemia, no intra-pandemia e vai haver pós-pandemia. Tá certo? Perfeito, perfeito. Então, eu posso dizer com orgulho também que na minha casa é assim, graças a Deus aqui, todo mundo vive em paz. Então fica o convite para aqui é o paraíso. Exatamente. Então fica o convite que se a situação estava conturbada, o relacionamento não estava bacana no pré-pandemia, é hora agora de ajustar. O que a gente pode fazer de diferente? Porque o buscar o propósito é você se auto-questionar. Como a gente sabe, né, o conhece-te a ti mesmo, Sócrates, né, no templo de Delfos, 450 anos antes de Cristo, ele já trouxe essa sabedoria para a civilização, e a gente, passaram-se aí 2.500 anos, e a gente não consegue praticar o conhece-te a ti mesmo. Então, assim, é o conhece-te a ti mesmo, e vamos, em conjunto, acertar a nossa vida. Eu acho que o convite está sendo exatamente esse. É a vida próspera com simplicidade, ter prazer numa refeição em família, coisa que a sociedade moderna passou a desconhecer. Quer coisa mais gostosa de você sentar com seu filho, sua filha, a família, fazer aquele café da manhã no domingo, compartilhando aquele momento que é sagrado com a família. Então, assim... E tem coisa mais próspera do que isso? Mais rica do que isso? Próspera do que isso? Exatamente. Você poder olhar para alguém que você ama, que você respeita, que você admira, e você fazer um elogio para ela, ou você dar um bom dia com o verdadeiro sentido de bom dia para você. Exatamente. Não tem coisa mais extraordinária. Exato. Quer dizer, e olha, e vou dizer um negócio, você pode estar com as contas atrasadas, lembre-se, isso passa. Você pode estar nesse momento sem emprego, lembre-se, isso passa. Você pode estar em vias de ser despejado, ainda assim, lembre-se, isso passa. Ah, mas Rogério, eu vou sofrer. Vai, mas a vida não se encerra aí. Tem gente vivendo, e por incrível que pareça, vivendo relativamente feliz. Não significa que a vida vai ser sempre um mar de rosas, mas tem gente vivendo feliz dentro de um barraco. Tem gente vivendo em paz, em harmonia, só pelo fato de estar próximo de quem ama. Então, se a gente tem a possibilidade de estar próximo de quem a gente ama, a gente está tendo uma chance extraordinária e muito maior do que muita gente que não tem ninguém. Exatamente. Que não tem um familiar que já morreu, que já partiu. Exato. Então, veja, olha a oportunidade extraordinária que a gente tem nesse momento de reescrever a história da nossa vida e fazê-la mais próspera. Sim, e falando em momentos prósperos, tem momento mais próspero quando a gente se encontra todos os primos ali, todo mundo junto, cada um do seu jeito, cada um com o seu estilo de vida, cada um com o seu modelo de família, mas ali todo mundo junto, compartilhando experiências, tudo. Tem algo mais próspero que isso? Não tem, né? Então, esses valores que eu acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, a sociedade vai ter que resgatar. O conceito real de família, independente do formato que ela esteja, né, ali enquadrada, o sentimento de amor e buscar o prazer nas coisas simples. Como tudo passa, poxa, mãe, eu tenho um sonho de fazer uma viagem para fora do país, para que seja para o Nordeste, vai acontecer. Trabalhe, lute e acredite. Não é isso, primo? Até porque, assim... Isso não vai durar para sempre, esse momento que nós estamos vivendo. A gente vai ter agora, eu vou dizer que nós vamos ter, me vem à mente, né, para a gente fazer uma comparação, aqueles filmes de ação em que o exército entra dentro daquele pântano, e que a água está aqui, e o cara vai segurando o fuzil aqui em cima, né, e lutando para não ficar submerso. Eu entendo que a gente vai viver um momento no tocante a questões materiais,
muita gente vai ter diminuição dos ganhos, vai perder emprego, vai ter que apertar muito o cinto. Ok, mas a gente vai estar aqui, ó. A água não bateu no nariz ainda, a água está aqui. Talvez a gente vai ter que deixar algumas contas para pagar depois, para renegociar com o banco, mas se você conseguir preservar as boas relações com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus amigos, com os seus familiares ou com as pessoas que você ama, mesmo que à distância, cada um na sua casa, se a gente conseguir preservar isso, você está vivendo no paraíso. Exatamente. Porque não adianta, eu conheci uma pessoa há muitos anos que era curioso, essa pessoa tinha um problema consigo mesmo, em que tinha muitos conflitos. Tá? E essa pessoa, o que ela fazia para tentar resolver os conflitos? Ela ia viajar. E toda vez que voltava de viagem, eu perguntava, e aí, como é que você está? A pessoa voltava reclamando. Ah, porque a viagem foi ótima, mas agora eu estou mal por causa disso. E aí eu lembro que eu fazia uma brincadeira, até com a própria pessoa, eu falava, sabe qual é o problema? É que você vai viajar e você leva você junto, e depois você traz você de volta. Porque o problema não está onde eu estou, o problema está aqui dentro, que está aqui. Esse é o problema. Exatamente, exatamente. Primo, olha, a conversa está maravilhosa, mas pelo que eu estou vendo no relógio, está faltando só 8 minutos para cair nossa conexão aqui, que a conversa está tão... Tá rica, né? Aliás, deixa eu falar, teve um monte de gente comentando, mas como a gente está embalado aqui em falar, exatamente. Poxa, a Adri, acho que é Adriano, né? Eu não consigo ler aqui o nome. A pandemia mostrou que o dinheiro ficou em segundo plano e a saúde em primeiro. Pois é, invertendo os valores, né? A Soraya falou que conversa rica. Obrigado, Soraya. É bondade sua. O Mário falou, veja bem o que antes parecia impossível, né? Foi preciso uma pandemia para tornar o ser humano, para que o ser humano retirasse a venda dos olhos. Pois é, né? E olha, tantos comentários aqui bacana, só que não deu para ler todos, né? Deixa eu aproveitar e fazer um convite, não é um pedido, é um convite para o pessoal. Talvez alguns aqui que me acompanham saibam que eu tenho um canal no YouTube. Isso, fala aí. Eu criei um projeto chamado Histórias que Transformam. Fantástico. Renato escreveu, o importante não é o que temos na vida, mas quem nós temos em nossa vida. Exato, é o que eu falei quase há pouco, né? As coisas importantes da vida não são coisas, são pessoas. É quem está ao nosso redor. Bom, e eu tenho um canal no YouTube, o canal é Rogério Quelucci, é o meu nome, depois é só procurar aí, fica fácil. Meu nome é complicado, mas é só achar aí que vocês vão identificar. Eu tenho um projeto dentro desse canal que eu gravo histórias, para quem não sabe, além de tudo que eu falei que eu faço, eu sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística. Então, dentro dos meus cursos, eu trabalho com reprogramação da mente. E essas histórias são com a finalidade de ajudar na programação mental, em mudar a chave através de histórias. Os grandes filósofos da história usavam isso, contavam histórias para que dentro das histórias as pessoas se enxergassem e conseguissem se transformar. Jesus fez isso, Buda fez isso, Krishna, Zoroastro, e aí uma infinidade de grandes espíritos que estiveram na Terra contam histórias, os grandes filósofos também. Eu convido os amigos aqui a entrarem no meu canal e assistirem a série Histórias que Transformam. Toda semana eu lanço uma nova história com a finalidade de levar as pessoas a refletirem sobre seu comportamento, seu sentimento, seus pensamentos e buscarem novas formas para serem mais felizes e mais prósperos. Inclusive, eu já te escrevi sobre isso, a edição está maravilhosa, tá, assim, a qualidade técnica está excelente, não percam, gente, é muito bacana esse oferecimento de conteúdo do Rogério. Então, primo, faltando aí 5 minutos para terminar, né? Inclusive, olha quem está escrevendo aqui, o Renato, mais conhecido como Coco, lembra dele? Renato Aldi. Sim, eu não tinha reconhecido. Olha aí, ó. Pô, Renato, legal, bacana. Cara. Que legal que você está... Tá lá no Rio de Janeiro, hein? Pois é. Morando lá no Rio. Pois é. Então, primo, pra gente encerrar, vamos fazer assim vida simples com prosperidade. Então, eu vou fazer um resumo. Viver bem dentro do lar, reatar as relações de família, encarar a situação com resiliência e esperança,
e valorizar os grandes cases de sucesso com inspiração ao invés de inveja. Não é isso? Vamos fechar esse pacote assim, dessa maneira? São alguns bullets aí, né? Alguns tópicos que a gente poderia colocar, quem sabe até colar na parede do quarto, na porta do guarda-roupa, para de vez em quando dar uma olhadinha ali. E se me permite fazer um acréscimo, tá? Claro. Aquela história que eu falei. Remedinho, 3 doses por dia, pelo menos, hein? 3 elogios para as pessoas que você ama. 3 elogios diários, pelo menos, tá? E toda vez que você fugir da regra e criticar, falar mal, brigar, dobra a dose. Agora são 2, agora são 4, são 8. Vale mais a gente elogiar, a gente falar de coisas boas. E aí a gente vai perceber que a gente pode viver uma vida próspera, independente de ter quanto dinheiro você tem, mas se você tiver amor, você tem tudo. É isso aí. Então, primo, eu estou muito feliz. Para quem está aqui na sala ainda, esse é o meu primo Rogério Quelucci. Ele é professor de MBA, ele é fundador da Raimai Treinamentos, que é uma empresa que promove treinamentos, palestras aí no território nacional. Está gravando também cursos, não é isso, Rogério? E isso tem um canal também no YouTube com o nome dele. Eu sou Biratã Nogueira, canal Vida e Performance. Inclusive, primo, na próxima terça vai subir o vídeo da entrevista que eu fiz com o ator Renato Prieto, aquele que interpretou o André Luiz no Nosso Lar. Ele gentilmente gravou, eu mandei umas perguntas para ele, gravou, e terça-feira vai subir no meu canal a entrevista com o Renato Prieto, falando das experiências dele como ator. Aliás, imperdível o canal como um todo. O canal Vida e Performance tem entrevistas e bate-papos extraordinários. Poxa, eu fico feliz por isso. E, primo, isso para mim, para finalizar, prosperidade é isso. As boas relações que eu criei, independente do... Porque eu sou um cara anônimo. Eu me considero um cara anônimo, e ter acesso a essas pessoas que estão aí, têm influência na cultura, tudo, para mim está sendo uma experiência maravilhosa, e poder compartilhar isso com as pessoas. Então, assim, para quem busca prosperidade de verdade com vida simples, acho que esse é um convite de a gente explorar de forma saudável e sadia as relações, né? Legal. Primo, foi fantástico conversar contigo, ver aqui os comentários, o pessoal que acompanhou. Eu fico muito feliz aí. Eu espero que... Volto a dizer o que eu falei lá no comecinho, né? O mundo está precisando de luz. Tem muita gente se sentindo na escuridão, se sentindo nas trevas. Se cada um de nós puder fazer a luz de um palito de fósforo, para quem está na penumbra, já é luz pra caramba para fazer a pessoa encontrar um caminho. É isso aí. Então, vamos trabalhar aí para fazer luz na vida, na nossa vida, na vida do nosso próximo, e quem sabe iluminar o mundo aí. É isso aí. Certo? Primo, muito feliz. E mais pra frente, se quiser fazer uma outra rodada, vamos brincar aqui, cara. Já tá combinado.